Pessoal, boa noite. Aqui eu estou fazendo mais um vídeo do Logan com câmbio Easy R. Esse vídeo é para falar a respeito do funcionamento dele em condições mais específicas, né? Assim, de chuvas fortes, de enchente, né? Temporais que são algo muito comum no nosso país, né? Principalmente durante essa época do ano do verão. Bom, vou começar falando a respeito assim, de pneus, de suspensão, que eu achei o sistema dele muito adequado. Os pneus dele têm um agarre muito bom. E essa versão, os pneus dele são Bridgestone Turanza, tá? De aro 15. Agora eu não estou me recordando, eu acho que é 18565, tá? Mas eles agarram muito bem. Você não tem praticamente aquaplanagem, né? Mesmo com muita água na rua, você passa forte, você tem a segurança do volante na mão. Então, assim, realmente são pneus bons. Agora, a parte de suspensão, comparando com o Logan anterior que eu tinha, o Authentic 1.0, esse tem a barra estabilizadora, né? Que é padrão nos modelos com motor 1.6. E realmente é perceptível a melhora, porque o que ocorria muito com 1.0, isso eu já falei em outros vídeos, mesmo com pista seca, né, isso ocorria, mas com pista molhada era muito perceptível, ele abria as curvas, então se ele caísse no buraco ele escorregava mesmo, direto. Agora com esse não, com esse eu percebo uma segurança muito maior, ele realmente segura bem na curva. Ele dá uma segurança maior. Então, achei muito, muito legal isso. Agora, uma característica que eu vejo que é desses carros é que eles têm uma leve tendência a sair de traseira. Se a traseira estiver muito leve, com a pista molhada. Mas não é uma tendência forte, não. Uma tendência leve. Um leve contra-esterço você consegue corrigir isso. Não é nada assim, ai meu Deus, que perigo, não. É natural. Né? Acho que qualquer sedã ocorre isso, né? De você entrar numa curva um pouquinho mais forte, com chuva, dele dar uma escorregada. Agora vamos falar da parte que mais interessa nesse vídeo, né? Que é o câmbio Easy R e o carro dentro de enchentes. Bom, ontem à noite teve um temporal muito forte aqui na minha cidade, que alagou várias partes da cidade mesmo, né? Então eu tive que passar, também não estava com o carro na rua, eu tive que passar por certos pontos que a água chegava a parte do meio da roda, né? O que eu fiz? A única coisa que eu fiz foi botar o câmbio na posição manual e ir com ele devagar, acelerando dentro da água, na primeira marcha. E consegui vencer todos os bolsões de água sem nenhum grande problema. Isso seria o que eu faria também com um câmbio automático, né? Sempre passar ele para o modo manual de alguma forma, ou então bloquear ele no trilho, né? Para quem tem câmbio automático ainda de trilho, você bloqueia no trilho. Mas no caso específico desse Logan, eu botei ele no manual e fui com ele na primeira marcha. Ele foi perfeitamente, ele passou. Teve um momento que a água chegou a bater um pouco no capô do carro, aí eu fiquei preocupado, porque eu pensei, ih, agora vai quebrar o carro todo, mas não. Ele enfrentou e foi valente. E depois eu fui reparar uma característica que já havia no outro 1.0 que eu tinha. O distribuidor dele é montado numa parte alta do motor. Apesar de eu não considerar correta, porque ela fica na frente. Ele poderia ser atrás do motor para haver uma proteção maior, mas não. Como ele é alto, isso também facilita, né, de evitar que o carro perca, né, como é que se diz, a parte da corrente elétrica e pare de funcionar no meio da água. Outra característica que eu também gostei, que a central eletrônica dele, que vou botar aqui uma vírgula, ela é bem mais complexa que a da geração anterior do Logan, ela também é alta, então isso facilita muito na hora de você passar uma enchente. Essas imagens que vocês estão vendo, elas não são dessa noite da enchente, é do dia seguinte, caiu outro temporal forte, né? Vocês vão poder perceber que também teve alguns bolsões de água, mas bem mais leves que do dia anterior. A única característica que eu reparei depois de passar nesses aguaceiros todos é que o freio dele abaixa um pouco.
Mas isso eu acredito ser uma característica normal, né? Pelos discos de freio e todo o sistema, né? Entrar por debaixo daquela água e esfriar também o sistema, né? Então ele apresenta uma leve fadiga, não de não frear mais, não. É uma leve fadiga. Você sente que o pedal abaixa mais do que o comum e depois de um tempo você acelerando e freando, ele volta ao ponto normal, sem estresse nenhum, sem nenhum risco na direção. O que eu tenho assim mais a reclamar, isso eu acho que em geral, não apenas com o Logan, né? Eu acho que isso é mais uma característica dos carros atuais, que eu vejo no Palio Fire que eu dei pro meu pai, com o Fiesta que eu uso no meu trabalho, com outros carros que eu testei, e com esses dois Logans, né? O que eu tive e esse que eu tenho atualmente. Eu acho que o limpador, mesmo na velocidade máxima, ele não tem tanta velocidade quanto o dos carros antigos. E isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque às vezes você não está nem numa velocidade tão alta. Apesar da chuva ser torrencial, você às vezes está uns 20, 30 km e o negócio não consegue acompanhar. Ele fica girando, mas não consegue limpar e dar um pouco de visão para você à frente. Isso eu acho uma característica ruim. Nesses carros em geral, né? Que às vezes você está numa estrada, numa velocidade superior, você tem que diminuir muito a velocidade a fim de conseguir uma visibilidade mínima. Uma característica também que eu particularmente gostei nesse caso é do desembaçador traseiro dele, que funciona muito bem. Ele é muito rápido, você aperta em pouquíssimos segundos, o vidro traseiro já está todo limpo. O dianteiro é pelo modo tradicional e clássico que a gente já está acostumado, né? Tem que ser pelo sistema do ar-condicionado. Eu acho até, botar aqui uma vírgula, uma pena. Eu não sei nem como é que a Fiat fez aquilo, mas toda montadora devia fazer como aquele sistema que a Fiat usa no Palio Fire. Eu dei o Palio Fire para o meu pai, que ele é básico. Ele não tem nem ar-condicionado nem direção hidráulica. Porém, o sistema de ventilação dele, quando você bota ele na parte para ventilar, para desembaçar, né? Ele consegue desembaçar, mesmo com não estando frio, né? Não tendo a condensação do ar para gelar, ele consegue limpar o ar. Aquilo me impressiona. Mesmo ele não tendo, né, o sistema de ar-condicionado. Eu nunca vi isso em nenhum carro. Se eu botar esse Logan, ou qualquer outro carro que eu já tenha tido, botar ele na posição de desembaçar sem o ar-condicionado ligado, ele vai embaçar mais ainda o vidro. Isso eu acho legal que a Fiat fez. Ou então usar aquelas tecnologias mais um pouco avançadas, como tem no Mini Cooper, que tem microfiletes no vidro dianteiro para desembaçar. Mas aí já é assunto para outras rodas. A parte importante é que o câmbio funcionou bem. Até a parte manual é muito útil, inclusive nessas situações, né, de enchente, de descidas, mas principalmente nesse caso desse vídeo, foi muito útil para poder atravessar a enchente, porque mesmo ele trabalhando lá durante 2 minutos naquela marcha direto, ele não trocou a marcha para cima, ele manteve a mesma marcha e com isso ele facilitou o uso na hora de atravessar, entendeu? Eu achei isso muito legal. E também uma outra coisa que eu também achei legal é que numa dessas vezes eu tive que frear o carro dentro da água, porque o cara da frente foi uma besta que parou o carro e deixou o carro morrer. Eu tive que dar a volta no carro, mas eu tive que frear. O que eu fiz? Com um pé eu freiei e com o outro mantive acelerando e joguei ele no neutro naquele momento. E mantive ele acelerando e joguei de volta para o drive. Ele tentou cantar água debaixo d'água, mas não conseguiu, obviamente, mas manteve a velocidade e conseguiu atravessar o bolsão d'água. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.